Graça e paz a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante, que devido eu ter sido censurado no canal Espada Triunfante, então nós estamos junto aqui com o canal Resistência Apologética, para que você continue a receber informações sobre o mundo religioso, né? sobre uma boa apologética, você vai encontrar aqui, tá? Então, sobre a série dos livros antigos da Sociedade de Torre de Vigia da Testemunha de Jeová, hoje iremos apresentar para vocês o livro de 1983, chamado Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro. Tá? Então, esse aqui é o livro de 1983 da Sociedade de Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová do Corpo Governante. Na página 13 do livro antigo da Testemunha de Jeová, o livro de 1968, A Verdade que Conduz à Vida Eterna, está escrito na página 13. Diz o seguinte: precisamos examinar não só o que nós mesmos cremos, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Estão seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em tradições de homens? Então, um convite da Sociedade de Torre de Vigia, né, no caso o corpo governante, para que as pessoas venham examinar os seus escritos da sua religião. É isso justamente que nós estamos fazendo. Tá? No livro, eu estou aqui no antigo estúdio que eu filmava aqui, mas eu estou me mudando, então eu estou retirando os livros daqui, mas por enquanto a gente está fazendo algumas pequenas filmagens por aqui, tá bom, pessoal? Bem, no livro Unidos na Adoração do Único Deus, né, do Único Deus Verdadeiro, nós encontramos aqui na página 190 deste livro do Corpo Governante. Quero deixar esclarecido que eu nunca fui testemunha de Jeová, mas leio todas as literaturas das maiores religiões do planeta, né, conhecidas. Então diz aqui no livro Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro, livro antigo da Testemunha de Jeová, diz sobre a questão de ser adotado por Deus como filho de Deus. Diz aqui na página 191, né? Diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. A humanidade aperfeiçoada receberá então a oportunidade de demonstrar que fez a escolha imutável de servir para sempre o único Deus vivente e verdadeiro. Por isso, antes de adotá-los, ou seja, antes de Jeová Deus adotá-los, por isso, antes de adotá-los como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, Jeová sujeitará todos esses humanos aperfeiçoados a uma última prova cabal. Então, antes de você ser adotado como filho de Deus, Deus vai passar você por uma prova, certo? Jeová adotará então amorosamente todos os humanos aperfeiçoados que suportaram a prova final e decisiva como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Esses participarão então plenamente da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, conforme Romanos 8:21. Tornar-se-ão por fim parte da família unida e universal de Deus, sendo que para eles esse Jeová será para sempre o único Deus soberano universal, seu Pai amoroso. Toda a criação inteligente de Jeová no céu e na terra estará então novamente unida na adoração do único Deus verdadeiro. Tá bom? Então nós vemos aí as declarações do corpo governante desta obra de 1983, onde eles dizem então que você que faz parte da grande multidão, você não é um filho de Deus ainda. Você não foi adotado por Deus ainda. Só aqueles que fazem parte dos 144 mil. Você que faz parte da grande multidão, você é um prospectivo filho de Deus, tá? Você ainda não foi adotado por Deus e ainda não é um filho de Deus. E quem está dizendo isso não sou eu. Não é minha interpretação que eu faço do corpo governante. Quem está dizendo isso é as próprias literaturas da Testemunha de Jeová. Ok? Então, nessa página 190 e 191 deste livro, diz que seremos adotados em um futuro, né, do Deus Jeová
Porém, a Bíblia diz que hoje nós somos adotados por Deus como os filhos se entregarmos as nossas vidas ao seu Filho Jesus Cristo. É isso que diz a Bíblia, mas não é o que diz os ensinamentos do corpo governante. Se você pega, conforme eu vou mostrar para vocês aí na tela, a sentinela de 1º de julho de 1967, página 405, que é Testemunho de Jeová que desconfiar e acharmos que estamos sendo leviano ou fraudulento, é só você consultar aí a sentinela de 1º de julho de 1967, na página 405, que está explicitamente escrito o seguinte: a fim de ajudar atualmente nesta época crítica a tais prospectivos filhos de Deus, a Sociedade de Torre de Vigia acabou de lançar o seu novo livro, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Então, conforme está escrito aí, você pode perceber que você não é filho de Deus ainda, né? A Sociedade de Torre de Vigia está ensinando para você que você vai ser filho de Deus no futuro, mesmo você entregando a sua vida para Jesus Cristo. Mas é isso que diz a Bíblia? Quando nós recorremos à Bíblia, mesmo a tradução Novo Mundo ou qualquer outra Bíblia, você vai ler o seguinte no Evangelho, conforme escreveu São João capítulo 1, versículo 12. Está escrito o seguinte: mas a todos, inclui todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, se você entrega a sua vida para Jesus Cristo hoje, você já se torna um filho de Deus e não um prospectivo filho de Deus. Conforme o dicionário, prospectivo é algo que vai ser ainda. Ou seja, então, se você entrega a sua vida para Jesus hoje, no século 21, você vai se tornar um filho de Deus. Porém, a Sociedade de Torre de Vigia diz totalmente ao contrário, que você vai ser você atualmente é um prospectivo filho de Deus, tá? Mas contrariando totalmente a Bíblia Sagrada, em variados versículos, como 1 João, capítulo 3, certo? Que você pode conferir no verso de 1 a 2. 1 João, lá perto de Apocalipse, diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. 1 João, capítulo 1, versículo 3, verso 1 e verso 2 e verso 3. Então você percebe que esse negócio de que a sociedade está dizendo que você vai ser adotado futuramente não tem nenhum respaldo bíblico. Tá? Sua Bíblia, a tradução Novo Mundo, ou mesmo qualquer outra tradução, diz que você é filho de Deus hoje, entregando a sua vida para o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. Olha a diferença dos ensinos da sociedade com os ensinos da Bíblia. Diz também no documento, nesse documento que nós podemos ver também, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, que é o livro que eles anunciaram que seria lançado, nós vemos aqui escrito na página 398 e 399 sobre a questão de ser adotado por Deus Jeová. Eles dizem que você vai ser adotado futuramente, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que você pode ser adotado como filho hoje, ok? Mas diz o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, página 398 e 399. Diz o seguinte: por isso Jeová Deus, antes de adotá-los como seus filhos livres mediante Jesus Cristo, sujeitará todas as criaturas humanas aperfeiçoadas a uma prova cabal para todo o sempre. E no final aqui da página 399 vemos escrito: Jeová Deus declarará justos à base do seu próprio mérito todos os humanos aperfeiçoados que passaram pela prova final decisiva da humanidade. Então nós vemos que toda falsa religião, ela crê em salvação por obras. Por isso que está dizendo o texto aí, pelo seu próprio mérito, a base do seu próprio mérito. Ou seja,
toda falsa religião ela é sinergística, ok? Então, é uma salvação por obras, tá? E não somente por fé. Mas, diante do que nós vemos escrito, lemos aí neste livro, Vida Eterna, a Liberdade dos Filhos de Deus, nós vemos que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Por que não podemos ser adotados hoje à família de Deus? Por quê? Se a Bíblia diz que nós podemos ser adotados hoje, não no futuro. Olha só o que a Sociedade Torre de Vigia tira de você, que é testemunho de Jeová, certo? O direito de ser adotado por Jeová Deus nos dias de hoje, tá? Gálatas, capítulo 4, se você acredita na Bíblia como palavra de Deus, capítulo 4, verso 4 a 6 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Se você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você se enquadra nesses versículos de Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 6. A fim de recebermos a adoção de filhos. Não é no futuro, é agora. Entende? Então, isso contraria também totalmente as Escrituras. Em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vemos aqui, verso 14 de Romanos 8. Veja bem o que está escrito em Romanos 8, confira com a sua Bíblia. Romanos 8, 14 a 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, a Sociedade Torre de Vigia diz que quem tem o Espírito de Deus é somente os 144 mil, os ungidos de Deus, tirando de você, que faz parte da grande multidão, o que está escrito na Bíblia, porque eles interpretam o seu bel prazer. Mas a Bíblia diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Só podemos dizer Abba Pai quem é filho. Abba Pai é uma expressão aramaica, né? Se não me falha a memória, que diz paizinho. Você só pode chamar Deus de paizinho ou pai quem é filho, entende? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o fato da Sociedade Torre de Vigia sempre ter tirado esse direito de cada pessoa que se diz cristã, de ser adotado como filho de Deus e ser um filho de Deus, isso vai totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então, quando nós começamos a investigar a Bíblia, nós vemos a diferença entre a Bíblia e o que ensina a Sociedade Torre de Vigia. No livro A Vida Eterna, a Liberdade dos Filhos de Deus, diz na página 400: serão introduzidos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Toda a terra aperfeiçoada será um paraíso de liberdade para os filhos humanos de Deus. Ó, que venha logo a revelação dos filhos de Deus nos céus, no tempo devido de Deus, nesse seu 7º dia criativo. Que venha em breve a satisfação da expectativa ansiosa com toda a criação humana tem esperado por tanto tempo, desde a perda do paraíso terrestre há cerca de 6.000 anos. E ainda cita Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Ou seja, de uma maneira equivocada, né, este livro que foi preparado para o Armagedon de 1975, que não veio, né, mais um Armagedon, que a sociedade falhou porque a organização é um falso profeta, certo? Então, esse livro foi feito com uma expectativa de que viesse logo o reino de Deus. Acontece que são mencionadas em Romanos capítulo 8 duas classes de pessoas. Confira com a sua Bíblia, não vai pelas minhas ideias, vai pela Bíblia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 8, mostra aqui dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas. Romanos 8, versos 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito são para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, você que faz parte da grande multidão. Aqui só mostra dois tipos de pessoas, os que estão na carne e os que estão no Espírito, os que têm o Espírito Santo. Ora, se só os ungidos têm o Espírito Santo, logo você está enquadrado na segunda classe, os que andam na carne. Ora, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só a situação que a sociedade toda de vigia coloca você, que é testemunho de Jeová. Coloca você numa situação difícil. Você está andando na carne, você não tem o Espírito, só os ungidos estão participantes da classe que tem o Espírito Santo. E a grande multidão está na primeira classe, ou seja, está na carne. Portanto, não pode agradar a Deus e herdar o reino de Deus. Então, meus queridos, olha a situação gravíssima da grande multidão, que eles separam, né? Fazem que nem os hindus, separam as pessoas em classes. Você tem aqueles que são da grande multidão, que é a grande maioria dos testemunhos de Jeová, e poucas pessoas que são os ungidos fazem parte dos 144 mil, segundo a interpretação da sociedade, que é totalmente equivocada e antibíblica. O livro Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro, ele é um livro antigo, mas essas doutrinas continuam atuais, ou seja, distinguindo as pessoas e tirando o direito delas serem filhos de Deus. O livro Unidos na Adoração do Filho de Deus, nós lemos aí na página 190 e 191, que as pessoas somente no futuro serão adotadas como os filhos de Deus quando passarem as suas devidas provas. Isso contraria totalmente as escrituras em 1 João, capítulo 3, verso 1 a 2, que você pode conferir na tradução Novo Mundo, 1 João, capítulo 5, verso 1, Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 6, e também João 1 e 12, que diz que: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Portanto, o meu convite a você, que ainda é uma testemunha de Jeová, fiel, que você faz os seus compromissos, né, para com o corpo governante, sua evangelização de casa em casa. Eu nunca fui testemunho de Jeová. Se você quiser, eu posso deixar meu número de identidade para você pesquisar aí. Mas quando nós vemos os ensinos da Sociedade Torre de Vigia, como eles estão distantes da Bíblia, tá? E colocam você em um risco, você e a sua família. Então, fique somente com as Escrituras. As Escrituras é a verdade, tá? A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo para ser aceito pelo Pai. Isso só é possível nos dias de hoje e não no futuro. Ok? Está aí mais um ensino deturpado dos livros das Testemunhas de Jeová. Tenha um encontro com Jesus verdadeiro e tenha a vida eterna. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida, em nome de Jesus. Amém.